Fala, concurseiros! Seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal aqui no TRIA de Estudos Avançados, especialmente no programa Método CESP-FGV 2.0. Pessoal, nós encerramos a aula passada falando sobre noções fundamentais de direito penal, certo? Lembre-se, você aí que voou, você que tem a memória curta, que não se lembra, se liga agora, tá bom? Só fazendo aquele resumo para a gente dar segmento aqui no nosso bloco, no nosso conteúdo. Ó, nós falamos do conceito de direito penal, acerca do aspecto formal, acerca do aspecto material, acerca do aspecto sociológico. Falamos isso, certo? Dissemos que o direito penal, pelo seu aspecto formal, corresponde ao conjunto de normas, regras e princípios que define crimes e contravenções penais e as suas respectivas sanções, certo? Quanto ao aspecto material, nós dissemos que o direito penal refere-se àquelas condutas intoleradas pela sociedade, que ferem ou ameaçam, né, bens jurídicos e interesses relevantes para a sociedade. Falamos sobre o aspecto sociológico, que o direito penal ele é tido, tomado enquanto instrumento de controle social. Falar do aspecto sociológico é falar do direito penal a partir de uma lógica de controle social. Daí, então, nós passamos para a distinção de direito penal, criminologia e política criminal. Direito penal se ocupa do crime enquanto norma, enquanto uma norma. A criminologia se ocupa do crime enquanto fato, né? E a política criminal enquanto valor, né? Então, o direito penal, ao se ocupar do crime enquanto fato, ele vai eleger qualificar determinadas condutas como crime, outras como contravenções. Já a política criminal, dissemos que era uma ciência, que é uma ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa, que tem como objeto, que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Dissemos também que a política criminal, por sua vez, é a ciência da estratégia, é aquela que seleciona os meios adequados para o enfrentamento da criminalidade. Por fim, nós falamos do conceito de direito penal subjetivo e objetivo. Conceito de direito penal subjetivo refere-se ao direito de punir do Estado, a um poder-dever do Estado perseguir o indivíduo que cometeu a infração penal e puni-lo. A esse direito nós chamamos de ius puniendi, é o direito de punir do Estado. Quanto ao aspecto objetivo, nós falamos que o direito era, que o conceito de direito penal, no seu aspecto objetivo, referia-se às normas, né, ao conjunto de normas de direito penal, certo? E dissemos que iríamos tratar nesse bloco de fontes do direito penal. Mas antes de passarmos para as fontes, vamos resolver brevemente aqui umas questõezinhas de direito penal, rapidinho, sobre os assuntos que nós trabalhamos, que nós abordamos. E lá, claro, na sua área do aluno, você terá uma quantidade de questões, né, X, para você resolver, para você verificar se você está conseguindo atingir pelo menos 80% de rendimento, certo? Então, vamos dar seguimento aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui já as questões, para ficar mais simples. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, pegando aqui rapidinho. Vamos lá. Pronto, vamos aqui essa primeira questão. Lembre-se de tudo que falamos, né, sobre os conceitos de direito penal, que você vai conseguir compreender a questão e resolver, e matar a questão e já detonar a CESP. Ó, questão 2015 da Banca CESP. Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito em uma visão legislativa do fenômeno. Sobre o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito de que pode e deve ser proibido. Só se você for até o conceito de direito penal por aspecto formal e no conceito de direito penal pelo aspecto material, você mata essa questão, tá bom?
Ó, sobre o prisma formal. Aí você pensa, o que é o direito penal sobre o aspecto formal? Se você der uma olhada e lembrar aqui do que eu acabei de falar, você vai entender já essa primeira expressão aqui. Ó. Sob o prisma formal, o crime corresponde à concepção do direito acerca do delito em uma visão legislativa do fenômeno. Ponto. Aqui, você com a concepção, com a ideia de direito formal, de direito penal pelo aspecto formal, você já consegue identificar que isso aqui está correto. Aí agora, para você responder a segunda parte da questão, você tem que lançar a sua memória para o aspecto material do direito penal. E aí você tem, sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido. Tá ok, pessoal? Então, temos aqui a questão aqui, o gabarito certo, questão correta, tá bom? Seguindo aqui. Questão CESP 2014. Ó, no que diz respeito a noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal, julgue o próximo item. O direito de punir do Estado está vinculado ao direito penal substantivo ou direito penal objetivo. Pessoal, essa questão ela tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha porque o examinador sabe que você vai buscar nessa memória, né, do conceito de direito penal objetivo, conceito de direito penal é subjetivo, e aí você lê rápido e você não consegue identificar, né? Você lê rápido e não consegue identificar aqui a pegadinha ou a questão que o examinador está querendo te enrolar, tá certo? Mas com calma aqui eu vou te ensinar a identificar essas coisas. Você vai aprendendo isso aqui no método CESP. Ó, primeiro, o direito de punir do Estado. Sublinha isso aí. O que é o direito de punir do Estado? É o ius puniendi, não é o ius puniendi, não é isso que nós falamos? Então, você já vincula a sua memória àquela ideia de direito penal subjetivo. Direito penal subjetivo, preste atenção. Tá? O direito de punir do Estado está vinculado ao direito penal substantivo. Perceba que ele aqui, ele traz, o examinador, o conceito certinho de direito penal subjetivo, mas ele troca subjetivo e bota a palavra substantivo, o que vai tornar a assertiva errada. Né? Errada. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Né? Vou te dizer uma coisa. Se liga só. O direito penal subjetivo refere-se ao direito de punir do Estado. Tá correto. Mas o direito substantivo é uma outra classificação de direito penal que faz frente a... De um lado eu tenho o direito penal substantivo, do outro eu tenho o direito penal adjetivo, que é uma concepção já ultrapassada de direito penal. Por quê? Eu me referia ao direito substantivo como direito material, o que a gente conhece hoje como tipo, os próprios crimes previstos no Código Penal, na legislação penal especial, na definição de quem é um sujeito ativo de um crime, quem é um sujeito passivo, as penas. Referia isso ao direito penal material enquanto aquelas normas processuais, né, para que se possa aplicar corretamente o direito penal, era o direito adjetivo. Mas a gente sabe hoje, por exemplo, que o processo penal, né, ele tem autonomia própria. Então, não há mais se falar em direito penal substantivo, adjetivo, enfim. Por quê? Hoje, quando eu falo direito penal material, que é o próprio direito penal, eu não preciso mais ter essa percepção de que há um direito penal adjetivo vinculado ao direito penal, que seria, no caso, o processo penal. São coisas hoje distintas, autônomas, tá bom? Então, o que ele quis aqui somente foi isso, de confundir. Botou aí direito penal de punir do Estado está vinculado ao direito penal substantivo. Não, subjetivo. Então, questão assertiva errada, tá bom? Questão 3. Ó, a respeito da política criminal, da criminologia, da aplicação da lei penal e das funções da pena. Julgue os itens subsequentes. Ó, criminologia é a ciência que estuda o crime como fenômeno social, o criminoso como agente do ato ilícito, não se restringindo à análise da norma penal e seus efeitos, mas observando principalmente as causas que levam à delinquência, com o fim de possibilitar o aperfeiçoamento dogmático do sistema penal. Só questão correta, essa questão está correta, né? A criminologia, de fato, ela estuda o crime como um fenômeno social, não como uma criação jurídica, mas como um fato social. Estuda o criminoso, né? Como eu te falei. Estuda também a vítima, estuda o controle social, enfim.
apesar de o examinador não ter trazido isso aqui na questão, não torna a questão errada, tá bom? Se tivesse colocado, seria mais completo, mas não torna a questão errada. Aí, não se restringindo à análise da norma penal, claro, porque a análise da norma penal, essa restrição cabe ao direito penal e não à criminologia, né? Mas observando principalmente as causas que levam à delinquência, né? Com o fim de possibilitar o aperfeiçoamento da dogmático do sistema penal. Está corretíssimo, a criminologia, de fato, vai estar o crime, o criminoso, né, a vítima, o controle social, vai oferecer de maneira, a partir de um estudo empírico interdisciplinar, os meios mais adequados de enfrentamento da criminalidade, vai oferecer isso para quem? Para a política criminal, porque é a política criminal que vai selecionar os meios mais adequados, tá certo? Então, questão está correta. Ó, próximo item. A política criminal constitui a sistematização de estratégias, táticas e meios de controle social da criminalidade, com o propósito de sugerir e orientar reformas na legislação positivada. Questão também correta, né? Veja só, a política criminal constitui a sistematização de estratégias, táticas e meios de controle social da criminalidade. Lembra quando eu te falei que a política criminal é a ciência da estratégia, é ela responsável por selecionar os meios mais adequados de enfrentamento da criminalidade? Pois bem, nós temos aqui uma questão que se refere exatamente a isso que eu te expliquei, né? Nos últimos minutos e no bloco passado. Ó, com o propósito de sugerir e orientar a reforma na legislação positivada. Exatamente. Por quê? A política criminal, ela recebendo da criminologia os apontamentos, né, dos meios mais adequados para o enfrentamento da criminalidade, ela vai selecionar os meios mais adequados, vai dizer, ó, isso aqui eu vou converter em crime, isso aqui não é tão grave, não é tão sério, eu vou converter em contravenção penal, ou isso aqui eu vou resolver com ilícito com civil, administrativo, não vou utilizar o direito penal para isso. Isso é a criminologia, a política criminal pensando, né, ou selecionando os meios mais adequados para o enfrentamento da criminalidade. Aí você percebe que um dos meios é transformar determinadas condutas em infração penal, seja crime, seja contravenção, tá certo? Questão certa também. Então vejam aí, pessoal, que essas questões caem em concurso, né? Caem em concurso, então não é algo que é tão óbvio, tão básico, que não vai cair. Vai cair, quando cair, pega muita gente, porque a gente acaba ultrapassando essa ideia de que a gente fica, aliás, se limitando que o óbvio não vai cair. Não, o examinador às vezes cobra o óbvio, né? E aqui vamos começar mais um assunto, né? Mais um assunto que também cai em concurso, né? Dentro da ideia de noções fundamentais do direito penal, que são as fontes do direito penal. Fontes do direito penal. Pessoal, vejam só. E aqui é uma dica de concurseiro, né? Quando você não souber algumas coisas no direito, busque a etimologia das palavras, o significado das palavras, né? A origem, porque isso diz muito sobre o instituto do direito, né? Então, quando você pensa em fonte, o que é uma fonte, né? Fonte é um local que nasce alguma coisa, que surge algo, né? Fonte é de onde principia alguma coisa, né? Então, você com essa ideia, você já consegue ter uma noção, né? Quando você começa a se referir a fontes do direito penal, o que seria isso, né? Fonte do direito penal é o local, né? De onde surge, né, o direito penal, ou com que forma o direito penal se revela para a sociedade. Tenha isso em mente, essa noção bem geralmente bem ampla, né? Porque, veja só, as fontes do direito penal, elas irão se classificar em fonte material e fonte formal, né? Fonte material e fonte formal. Você tem fonte enquanto gênero e espécies, você tem a fonte material e fonte formal. Falando agora para você sobre a fonte material, que é o que está aí na sua tela, no slide aí na sua tela. Veja só, fonte material, que também pode ser chamada de fontes substanciais ou de produção, né? Elas se referem a quem? Elas se referem a quem é responsável por criar o direito penal. A quem compete elaborar
as leis penais. Qual é o órgão que pode criar crime, combinar penas? Quem é que pode fazer isso? Não é? E está aí a classificação. As fontes materiais são os órgãos encarregados de produzir o direito penal. No Brasil, nós encontramos lá, né, essa definição no artigo 22 de quem é o órgão responsável, tá bom? Aí o artigo 22 da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, né, e os slides aqui não coloquei para você que é o artigo 22 da Constituição, mas aí você já faz o seu apontamento, tá bom? Ó, o artigo 22 aduz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal. E aí segue processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, direito do trabalho, enfim. Então perceba que só cabe à União legislar sobre direito penal. Essa é a regra. Essa é a regra. Não pode, por exemplo, um Estado, né, um Estado X, por exemplo, o Estado da Paraíba, dizer, não, eu vou criar um crime aqui, eu vou aumentar aqui a pena do homicídio, aqui só para a Paraíba, vou aumentar a pena do homicídio. Não pode. Né? Não pode. Estado, municípios, não podem legislar em matéria penal, tá certo? Porque eu falei via de regra. Porque se você observar aí o parágrafo único, nós temos uma exceção a essa regra. Que é a seguinte questão aqui, né? O Estado, ele pode legislar em matéria penal a título de exceção. Como? Está aqui, ó, uma lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. No caso, aqui no caso, direito penal. Veja só, a União pode autorizar um Estado, sei lá, o Estado da Paraíba, o Estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim, pode autorizar um Estado, federação, a legislar, né, em matéria penal, mas tem requisitos, não é de qualquer forma, não é qualquer crime, não é de qualquer maneira que o Estado pode ir lá se julgar no direito e querer criar crime como na pena, não pode. Então a regra é, fonte material do direito penal, a União, só ela pode criar o direito penal, mas o Estado pode, mediante lei complementar, anote isso aqui, lei complementar, não é lei ordinária, é lei complementar. Né? Há uma diferença entre lei complementar, entre lei ordinária. Né? Por exemplo, a lei complementar, o quórum a quantidade de votos necessária para aprovar determinada matéria de lei complementar é um quórum absoluto, enquanto na lei ordinária é um quórum simples. Né? Enfim, há distinções entre lei complementar e lei ordinária. Mas eu estou falando isso para chamar a sua atenção, porque o examinador, em questão de concurso, ele troca. Ele diz, fonte material, compete ao Estado privativamente legislar em matéria penal. Correto. Aí você diz assim, aí ele coloca a exceção, que ele sabe que você sabe, aí coloca a exceção. Porém, a título de exceção, é possível que os estados possam legislar em questões específicas de natureza penal, mediante autorização de lei ordinária. Está errado, é lei complementar, tá certo? E veja só, a União poderá autorizar os estados, então nunca município. Então, quando fala estado, leia-se também Distrito Federal, tá certo? Sobre questões específicas. Pense, por exemplo, sei lá, que há uma vegetação que só existe em determinado estado, está ameaçada ali, enfim, está sendo destruída. Então, a União pode autorizar que esse estado possa criar uma lei penal acerca daquela vegetação que só existe naquele estado. Pode-se. Isso é um exemplo, né? Casos práticos nós não temos ainda, né? Mas, pessoal, vamos dar seguimento, vamos passar agora, já encerrando os apontamentos sobre fonte material, vamos passar para os apontamentos da fonte formal. Mas clica aí na próxima aula, no próximo bloco de aula, que vamos dar seguimento, tá ok? Clica aí que nós vamos, no próximo bloco, tratar exatamente sobre as noções, né, de fonte formal do direito penal.